Olá, boa noite. Olá, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Muito bom. Hoje eu estou com a voz um pouco grave, um pouquinho rouco, tá? Então vou falar um pouco mais baixo hoje, tá bom? Tudo certo aí? Desativar isso aqui. Já não consegui baixar, mas tá lá no Moodle, viu, Rodrigo? Além de estar aqui, tá no Moodle também. Eu sempre coloco lá. Bruno, vê se você consegue disponibilizar aí no grupo. Se for, né, se for possível. Ok? Sabrina está aqui. Giovana, Rodrigo, Bruna, Vinícius, Grace, a Regina, mais o Alex. Pessoal, a chamada está no link lá, ok? Tem alguém que está com o áudio ligado aí para falar um oi para mim? Alô? Beleza. Boa noite, então, para vocês. Vamos dar início, então, à aula. Ô, professor, qual é a apostila? Aula 5, 6 ou 7? É sobre movimentações térmicas, parte 2. Tá, vou pôr lá no grupo, então. Isso. Ok? Então, nós vamos falar sobre movimentações térmicas, parte 2. Vou compartilhar com vocês aqui. Só um minuto. Acho que é aqui, né? Está aparecendo para vocês aí? Hein? Boa noite, professor. Agora tá. Beleza. Está aparecendo aí, né, para vocês? Tá. Beleza. Quem é que me chamou aí? Além da Bruna? Eu, a Mônica. Então, boa noite. Boa noite. Quem que é? Eu não estou vendo aqui. Não, Mônica. é a Mônica. Oi, Mônica, tudo bem? Vendo que a câmera está desligada, né, professor? Oi? Vendo é porque não está vendo, porque eu desliguei, né? Não pode ver assim. Vocês são muito preocupados, né? Eu fico me sentindo sozinho se vocês não aparecem aí. Vou só dar um oi pro senhor, ó. Uhum. Aí fica aí, pô. Tá tudo bem aí, ó? Tá tudo sim, graças a Deus. Então tá bom. E aí, cadê a filhota? Tá ali na sala assistindo TV. Hoje ela não veio fazer companhia comigo. Ah, é? Deixou ela de castigo lá, né, Mônica? Ficou. Já já ela aparece por aqui, não consegue ficar sozinha muito tempo. Não, né? Ah, então tá bom. Ó, obrigado por aparecer aí, porque senão a gente fica muito sozinho aqui, parece que eu tô falando para um monte Mas de eu vou te dar figurinha. tchauzinho já, hein? Então tá bom. Depois eu volto de novo. Beleza.
Tchau. Volta mesmo, tá bom? Vamos dar início então, tá bom? Bom, sim. Beleza. Então vamos lá. Então essa tela aqui está aparecendo para vocês, né? Sim ou não? Tá, sim. Beleza. Aula 6, configurações típicas. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Apresentações. Isso. Então, nós vamos ver configurações típicas de fissuras provocadas por movimentações térmicas, tá? A gente já falou sobre as térmicas, nós entendemos um pouco do conceito de movimentações térmicas. Nós também vimos movimentações higrotérmicas, né, que tem um pouco da participação da água, né? Aliás, pouco, não muita participação da água nos elementos de construção. Então, hoje nós vamos ver, dar uma continuidade aí às movimentações térmicas, as configurações mais comuns, né? Típicas seriam as mais comuns, tá? Uma coisa importante a entender é que as coberturas, as lajes planas, né? Elas estão mais sujeitas a movimentações térmicas do que se comparada com as coberturas inclinadas. Então, quando você tem um telhado, que a telha protege a laje, né? Então, vou pegar, por exemplo, uma cobertura de laje com manta impermeabilizante, né? Manta e impermeabilização, ela movimenta mais do que uma laje com telhado, com telhas, tá? Isso é importante a gente entender o mecanismo de fissuração, não só na laje, como nas paredes, ok? Aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Até mesmo a laje sombreada com telha também tem uma movimentação. E essa movimentação está ligada ao calor que é gerado dentro do ático do telhado, né? Então, o ático é a parte que fica entre a laje e a telha. Então, ele chama-se ático, né? O ático, dependendo do tipo de telha, pode chegar ali na parte interna, né, que vocês estão vendo aí no desenho, até 43 graus centígrados uma telha de fibrocimento, tá? Então, você imagina o seguinte, o sol bate na telha, tá? E aí, na parte no interior do telhado, o calor chega a 46, eu não estou chutando valores, não são medições que foram realizadas. E aí, dentro do telhado, pode chegar a 43 graus centígrados. Por isso que quando a gente vai fazer uma vistoria no telhado, ou uma manutenção na parte de dentro do telhado, o calor é quase que insuportável, né? Ou então, quando você tem uma edificação que não tem forro, você também sente um calor bem alto, né? Quando a simples fato de você pintar a telha de fibrocimento de cor clara, uma tinta esmalte branca, por exemplo, a redução, né, a redução de temperatura pode chegar, aí, vocês podem ver aí, de 5 a 6 graus centígrados. De 43, por exemplo, pode chegar a 37, às vezes até menos, né? Isso vai depender de vários fatores, um deles é a altura do ático, né? Então, como vocês podem ver nesse exemplo aí, a temperatura baixou de 43 para 37, apenas pintando a telha. Se você usar outros recursos aí, como manta luminizada sobre a telha, ou o forro mesmo, né, um outro forro, você vai conseguir reduzir mais ainda. Então, o que você precisa entender?
que o telhado plano com manta impermeabilizada, ele sofre com calor direto sobre a laje. O telhado com fibrocimento, materiais mais leves, também sofre com calor, né? E que você pode minimizar usando telhas de cor clara, pintando, por exemplo, a telha, ou até mesmo colocando telhas com espessuras maiores do que a telha fibrocimento, por exemplo, a telha de concreto, a telha de cerâmica, elas são mais tem mais massa e por isso elas conseguem reter mais o calor. Então são informações importantes que vocês precisam saber com relação ao telhado, ok? Bom, até aqui vocês conseguiram entender bem aí? Hein? Pessoal, escreve aí ou fala, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo até agora? Não? Sim, né? Beleza. Então vamos continuar. Bom, então aí você tem então uma laje plana e o abaulamento provocado pelo gradiente de temperatura. Ou seja, em resumo, é assim, a laje ela está recebendo calor, então ela procura dilatar, né? Ela vai procurar se movimentar. Nesse exemplo que está no desenho aqui, o que está acontecendo? Ela está presa a uma estrutura, né? Vocês lembram lá de teoria das estruturas? E do outro lado, ela não está totalmente presa, né? Está apenas apoiada. O que ela está fazendo? Ela começa a empurrar a parede, né? Tanto a parede onde ela está apoiada na longitudinal, quanto a parede transversal. Então, ela empurra com calor e volta à posição no frio. Então, ela empurra, volta, empurra, volta. Então, o que ela provoca? Tensões de tração na parede, nessa parede aqui, ó, tá? E de cisalhamento nessa outra parede aqui, na parede 1, cisalhamento, nessa parede transversal, a tração, né? Então, nós vamos ter aqui uma tensão provocada nessas duas paredes. Então, esse tipo de fissura aqui é muito comum em edifícios altos e no último pavimento. É possível ter em outros pavimentos? É possível, tá? Mas geralmente nos últimos pavimentos acontecem mais. E isso por quê? Porque a laje do último pavimento recebeu maior incidência de calor, né? Então ela se movimenta mais. Aí, assim, mas por que nas paredes intermediárias, vamos pegar um exemplo de um edifício de 4 pavimentos. Eu já vi isso acontecer no 4º pavimento e no 3º pavimento. E por que isso acontece? Porque o calor é tão grande nas paredes e nas lajes, né, que as lajes superiores se movimentam mais. Então, o que pode acontecer, assim, a fissuração no último pavimento é maior do que a fissuração no 3º pavimento, tá? Então, isso é possível de acontecer, ok? Mas o que dessa fissuração? O que aparece sempre? Muitas vezes na região de encunhamento da parede. Vocês lembram lá de encunhamento? Aqueles tijolinhos inclinados, né? Aparece muito ali naquela região e muito próximo às vigas também, tá? Então, a laje e a viga começam a se movimentar e a parede, que não tem uma vinculação a essa estrutura, uma vinculação de uma vinculação íntima, né? Então, porque são materiais diferentes, então ela provoca a fissuração
mais ou menos na parte alta da parede, ok? Então, é bem isso aqui que está representando o desenho, ok? Até aqui, tudo ok? Sim? Beleza. Ótimo. Outra forma de aparecer fissura, também por questões da movimentação da laje, é as fissuras nas paredes, muito próximas a cantos e aberturas de janela, tá? Também é provocada pelo cisalhamento, né, da expansão térmica da laje, e por ter uma abertura de janela muito próxima, é aonde pode provocar a fissuração. Então, além daquela que aparece no alto da parede, tá, pode aparecer essas inclinadas próximo... Opa, desculpa, saiu aqui. Pode aparecer essas fissuras próximos aos vértices de janela, tanto uma inclinada quanto na horizontal. Isso vai depender muito das condições das vergas, né? Vergas e contravergas. Então, assim, se eu tiver uma verga e uma contraverga reforçada, eu posso, muitas vezes, ou minimizar, ou até nem aparece a fissuração, tá? Mesmo que a laje se movimente. Mas, muitas vezes, o que a gente percebe? Que apareceu a fissura próximo ao vértice da janela. Então, é comum o perito já falar assim, fissurou aqui porque teve problema de verga e contraverga. Mas não é só isso, tá? Muitas vezes isso acontece porque a laje também tem uma movimentação provocada pela diferença do gradiente térmico, e aí provoca a fissuração nas paredes. Então, nesse caso, por conta da abertura da janela, seriam dois. Movimentação da laje, tá? E problemas de dimensionamento de verga e contraverga. Repare que muitas vezes pode acontecer um ou outro, ou os dois, tá? Então, é isso que vocês precisam sempre, na investigação, apurar. Então, normalmente, quando a gente percebe isso nos últimos pavimentos de edifícios, está ligado à movimentação da laje e problemas de abertura de vãos de janela, tá? Então, problema de abertura, não, problemas de falta de reforços nas aberturas de janela, ok? São áreas fracas, né? Como diz aí o texto. Ok, até aqui? Tudo bem até aqui? Então vamos dar continuidade aí, né? Estrutura de concreto, esqueletos de edifício, pilar e viga, quando expostas à insolação, sofrem movimentações. Essas movimentações raramente causam danos à estrutura, porém, falhas do dimensionamento de pilares ou ausência de juntas de dilatação podem provocar danos de fissuramento. Então, isso acontece quando você tem uma estrutura que fica aparente. Tem alguns edifícios, tá, que a viga e o pilar, eles não são revestidos. Eu já vi edifícios que são de tijolinho à vista, e as vigas e os pilares ficam o tempo todo aparente. Só que ficar o tempo todo aparente está sujeito a insolação, chuva, frio. Existe estudos que dizem que o revestimento da parede, o revestimento argamassado da parede,
pode reduzir a temperatura em até 1, 2 graus, dependendo da espessura do reboco. Então, quando uma estrutura ela não está revestida e o concreto fica aparente, pode provocar uma movimentação das estruturas e até uma fissuração nos pilares. E aí, normalmente, a fissuração é mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo no desenho. O que acontece? A estrutura tenta movimentar, né, no caso aqui a laje ou a viga, tenta movimentar e faz esforços nos pilares. Só que como os pilares estão vinculados, né, eles, tanto o topo quanto o... Desculpa, eu clico aqui, ele pula de tela. Tanto o topo quanto a base, então eles acabam fazendo fissurações de esforços, né, tanto no topo quanto na base. Tá? Bom, nesses casos aqui, quando isso acontece, a gente recomenda, dependendo da abertura da fissura, a gente recomenda que seja feito o revestimento, o reboco, para proteger a estrutura, ok? Assim, você garante uma maior proteção contra movimentações térmicas. Eu estou parando sempre aqui a aula para que vocês possam fazer perguntas aí, até se tiver alguma questão a ser colocada ou um esclarecimento, tá? Então eu sempre vou parando. Se tiver alguma coisa a ser perguntado aí. Não? Então, tá bom. Isso é sinal que vocês estão entendendo tudo, né? Bom, já com maior ocorrência, a movimentação da estrutura poderá causar destacamento entre a parede e o reticulado da estrutura. O que o autor está querendo dizer aqui? Se você tem uma estrutura de concreto, tá? Estável, né? Só que a parede foi construída de forma a só encostar na estrutura, né? Ela não tem uma vinculação, né? Ela não tem vamos dizer, aquela pinagem que o pessoal usa, né? Ou a tela que o pessoal usa nas juntas de assentamento dos blocos. Aí o que acontece? Como não tem uma vinculação e os materiais são diferentes, então eu tenho pilar e viga de concreto e parede de alvenaria. Como não tem, são materiais diferentes, a dilatação térmica deles são diferentes. E isso pode provocar a fissuração exatamente nessa parte que não foi bem unida, vamos dizer assim, né? Então, essa estrutura, por exemplo, esse aqui é um edifício lá em São Paulo, que a estrutura movimentava muito, tá? Porque era uma parede muito ensolarada. E como não tinha vínculo nenhum, praticamente vínculo nenhum, a parede era só argamassa que foi colocada para unir a parede com a estrutura de concreto, a fissuração fez quase que um quadro, né, em torno da parede, né? Então, assim, para resolver isso aqui, a que a gente recomenda aqui é remover o reboco que está sobre o pilar e sobre a viga e sobre a parede, mais ou menos em 25 centímetros de cada lado, tá? Aí você coloca uma tela de aço e chapisca por cima, porque você removeu o reboco, aí chapisca por cima, e essa tela de aço, ela vai fazer um reforço no reboco nessa área.
não que a tela vá unir a parede com o pilar, mas a ideia é criar uma casca de ovo reforçada ali, de modo a que o próprio reboco não venha fissurar novamente. Tá? Então, essa é uma prática muito usual. Com relação aos reparos, a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Tem uma aula especificamente sobre isso, sobre reparos, especificações de reparos em paredes e estrutura, ok? Mas aqui vocês conseguiram entender aqui que nós estamos falando de dois materiais diferentes, de alvenaria e estrutura de concreto, com movimentações diferentes. E por isso que a fissuração ocorreu exatamente no encontro entre esses dois componentes. Ok? Tudo certo aí até agora, pessoal? Sim? Ok. Eu prefiro muito melhor dar aula pessoalmente, porque aí vocês param, perguntam, a gente interage, né? Mas tudo bem, vamos lá. É a forma que a gente tem, né? Vamos continuar. Ok? Bom, aqui eu tenho trincas de cisalhamento nas alvenarias provocadas por movimentações térmicas da estrutura. Então, novamente, olha, observe que o autor até colocou nos últimos pavimentos, né? Mesmo que é um edifício com telhado, né? Mas normalmente esses telhados de edifícios são de telha fibrocimento, telha de amianto, né? Então a laje se movimenta muito e observe que o autor até coloca no último pavimento e no penúltimo pavimento, né? E esse tipo de trinca ocorre na diagonal, né? Então ela provoca a movimentação da laje, né? A laje tentando se movimentar, empurra o pilar, que parte da parede tende a movimentar junto e parte da parede fica estabilizada. Por isso é que a trinca ocorre na diagonal, tá? Uma coisa importante vocês entenderem, deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso com vocês aqui. Aqui, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Só um minutinho aí que estou fazendo um desenho aqui para vocês tentarem entender o que eu estou falando aqui. Vou compartilhar aqui uma pasta com vocês. Só um minutinho aí que eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra coisa. Aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui, não? Sim! Opa, aí sim, hein? Então vamos lá. Eu levei até um susto agora. Então é o seguinte, ó, eu vou fazer aqui para melhor para vocês. Ó. Aqui seria uma parede, tá? E aconteceu uma trinca na diagonal. O que vocês precisam entender é o seguinte: a trinca, ela sempre acontece perpendicular. Esse aqui desenho não é o melhor, não. Perpendicular, as tensões acontecem perpendicular à trinca. Então, o que está acontecendo aqui? É assim, ó. Essa parte da parede, essa parte aqui quase que forma um triângulo, ela está tentando ir para lá
E essa parte aqui, ela está tentando permanecer no lugar. É como se eu tentasse dividir a parede em dois triângulos aqui, tá? Então, a trinca ela acontece nessa situação, a trinca de cisalhamento que ele está dizendo lá, ela acontece porque ela está tentando dividir isso em duas partes, tá? Então, parte da parede tende, a laje está aqui, né? A laje está aqui, ó. E, né? Aí tem a movimentação da laje, a movimentação da laje para lá e para cá, né? E isso faz com que a parede a parede, deixa eu voltar aqui. Essa parte da parede tende a ir para lá. Então, aí fissura aqui. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer a fissuração tanto na diagonal quanto na parte superior, tá? Quando a movimentação é muito grande, ela acontece nos dois sentidos, tanto na diagonal quanto na parte superior, ok? Então, é isso, é basicamente isso. Então, o que vocês precisam entender? As tensões geradas são sempre perpendicular à trinca, tá? Ou à fissura. Ok? Beleza? Ok, beleza. Eu precisava passar isso para vocês entenderem aí. Deixa eu agora voltar lá no slide lá. Só um minuto. Não. Puxa, cadê o slide? Essas coisas somem de uma hora para outra aqui. Deixa eu ver. Volta aqui o slide. Fissuras causadas aqui. Tá, voltou a tela aí, Bruna? Alô? Sim, voltou. Opa, aí sim, hein? Então, beleza. Então, fazendo esse parênteses aí, né, da fissuração da trinca de cisalhamento na alvenaria, né, o que está tentando acontecer aqui é exatamente isso, movimenta a laje, parte da parede tende a ir para a esquerda aqui nesse caso, né, e parte da parede tende a ficar aqui próximo a essa estrutura. E do outro lado a mesma coisa, parte da parede tende a ir para a direita, parte tende a ficar aqui, né? Como diz o autor, normalmente isso é possível acontecer tanto no último quanto no antepenúltimo pavimento, ok? Movimentações térmicas em muros, né? Então, isso aí é um muro aqui em Maringá, isso aconteceu num edifício, num condomínio residencial, esses pilares, ora, o construtor fez a junta de dilatação, que na verdade aqui são dois pilares, né? Toda a extensão do muro era feita assim, de 5 em 5 metros, tinha um pilar encostado no outro. Então, terminava uma parte do muro, tinha um pilar, começava outra parte do muro, outro pilar. Só que o que aconteceu? O construtor, ora, ele fez a junta de dilatação e ora ele não fez. Então, o que acontece? O próprio muro criou sua junta de dilatação. Você pode ver que a espátula, ela entra na trinca, porque ele rebocou, né, os dois pilares aqui. Então, veja bem, rebocar a junta de dilatação é pedir para trincar, né? Então, se você já criou, tem dois pilares, um encostado no outro, tinha até o isopor para separar os dois pilares ali, e ele ainda assim cobriu com reboco, é pedir para fissurar, tá? Então, muros extensos podem apresentar movimentações com aberturas da ordem de 2 a 3 milímetros, isso é no mínimo, tá? Pode, às vezes, até, em função da natureza, os componentes da fissura se manifestam a cada 4, 5 metros. Então, esse muro, especificamente,
tinha 5 metros de distância de um pilar para o outro, e aonde o construtor fez a junta-dilatação não fissurou, e aonde ele não fez a junta-dilatação, né, e rebocou por cima, fissurou. Ok? Então, assim, é lutar contra a natureza dos componentes. Se você sabe que ele vai movimentar, então faça a junta de dilatação. Ok? Em geral, se você tem muros extensos, a cada 10, 12 metros, recomenda-se fazer a junta de dilatação, ok? Isso para muro, tá? Quando se fala em estrutura de concreto, aí aí tem que entrar o calculista para informar para vocês aí, né? Mas em muros, em geral, 10 a 12 metros, ok? Vamos parar novamente aqui, ver se tem aqui, professor. Essa semana eu vi uma trinca, minimizar aqui. Essa semana eu vi uma trinca que começava na janela e ia até metade da parede. Começava na janela e ia até a metade da parede. Ela inteira na horizontal. Começava na janela e ia até a metade da parede. Inteira na horizontal, tá? Nesse caso, tá? Trincas na horizontal, se não tem a condição da movimentação térmica, o que pode estar acontecendo aí, Matheus, é uma deflexão da viga. Você está me vendo aqui? Você consegue me ver? Consegue ver a régua aqui, ó? Eu não sei se vocês estão vendo o que aqui? A tela ou a... Não? O slide. O slide, tá. Agora vocês estão me vendo, né? Ou não? Agora sim. Tá. Então é o seguinte, Matheus, você imagina o seguinte, ó. A parede está apoiada aqui em cima, tá? Se a viga de baldrame fizer esse abaulamento aqui, ó, tá? Essa curvatura, então o que pode acontecer? Ó, essa curvatura aqui pode acontecer fissuras horizontais na parede. Isso é uma das causas. Uma outra causa é essa que a gente está abordando aqui agora, movimentações térmicas. Então, a laje de cima movimentou e empurrou a parede, e aonde tem a janela, que é uma área frágil, movimentou. O que precisa ser visto lá? Deve ser na sua casa? Eu não sei. Matheus? Ou é a casa de algum parente? Então, o que precisa ser visto lá? Primeiro, tem telhado? Se sim, esse telhado ele está bem protegido, tem bastante altura, não tem movimentação térmica, né? Bom, aí isso é uma situação. Se tem telhado, deixa eu ver se você respondeu aqui. Caso de um parente, tá? Se tem telhado você tem telhado, né? Ótimo. Então, se tem telhado, eu desconfiaria mais da movimentação da fundação, tá? Que é aquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? Deflexão de vigas, deformações de vigas, de rebaixamento de fundação. Bom, qual a solução? Como a trinca é horizontal, tá? As horizontais são as mais difíceis de corrigir. Por quê? Porque se for uma movimentação da estrutura, tá? A correção que você fez pode acontecer dela voltar, né? Então, o que você pode fazer? Faz assim, ó. Mede a abertura da trinca durante um período, tá? Se ela, durante um mês, mais ou menos, nesse um mês, se choveu, fez sol, e
e ela não abriu mais, você pode fazer o reparo com tela de aço, da forma que eu falei agora há pouco, tá? 25 centímetros para cima da trinca, 25 centímetros para baixo da trinca, tira o reboco, tira o reboco, chega no tijolo, coloca a tela de aço, prende com chapisco, tá? E depois reboca de novo. O que você está fazendo ali? Você está reforçando a parede? Não, você não está reforçando a parede, você está reforçando o reboco, ok? Existem outras técnicas de reparo, por exemplo, usar selantes, o PU, por exemplo, você põe o selante na trinca. Só que o problema de usar selante é o seguinte, é que se qualquer movimentaçãozinha da parede, o selante, às vezes, pode ser que ele não consiga segurar, tá? Aí ele fissura novamente. Eu já fiz reparos com selantes que o problema voltou. Os reparos feitos com tela, não é o Selatrinca, não. O Selatrinca, para mim, é uma propaganda enganosa, tá? O Selatrinca, o que o pessoal usa, pelo menos que eu conheço, é aquela tela de poliéster. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tinha aqui uma tela de poliéster. Eu usava até para dar aula mesmo. Ô, professor, mas se for no caso da movimentação da fundação, ela iria trincar embaixo e em cima da janela, né? Mas ele não especificou para mim se era embaixo ou em cima, né? Eu não sei. Eu entendi que era. Ele falou que começa da janela e vai ao longo da parede. Então, mas pode acontecer também de ter tido uma... Tá vendo aqui, ó, só embaixo. Pode ser porque é uma região frágil ali Ô, Matheus, só uma dúvida. A janela é um vão grande ou pequeno? Ver se ele responde aqui. E quando é na parte de cima, professor, pode acontecer de ter reformado e não ter feito a contraverga lá em cima, né? Só embaixo, ele só respondeu embaixo. 1,2 metro é pequeno o vão. Eu não acho que é por questões de verga e contraverga. Olha lá, ele está até falando que tinha verga e contraverga. Aí está com cara de ser movimentação da fundação mesmo. Eu vou voltar no desenho lá, vou explicar para vocês. Não é o professor, por que a trinca horizontal é mais difícil de arrumar. Eu vou voltar no desenho aqui, vocês vão entender por quê. Eu vou ver que tem que compartilhar aí esse negócio que eu não sei por que não compartilha as duas telas, né? Ou será que eu consigo compartilhar as duas telas? Acho que sim. Vocês estão vendo isso aqui, não? Estão vendo o desenho? Sim. Sim, agora sim. Tá. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Teve outra pessoa que falou, e quem que é? É o Matheus? Peixoto. Ah, tá. Ó, vou fazer um desenho aqui da abertura da janela, tá? Nesse caso aqui agora não é a movimentação da laje, tá? E sim a movimentação da fundação. Então, o que acontece? Se eu tenho, então, essa movimentação aqui, ó, tá? Se eu tenho essa situação aqui, o que acontece? Pode aparecer fissuração aqui, ó. Por quê? Opa. Por quê? Porque parte da parede, novamente, ó, as tensões são perpendiculares. Parte dessa parede está querendo acompanhar essa movimentação aqui, tá? E parte da parede quer ficar
paradinho aqui, ou ir para, não ir para cima, mas ficar parado. Então, a fissura, ela abre, ou a trinca, ela abre aqui. Por que que elas são a mais difícil? Porque essa estrutura aqui, muitas vezes, ela se movimenta lentamente, tá? Então, ela pode movimentar ao longo, ela pode movimentar, por exemplo, agora no inverno, o solo deu uma assentada, aí choveu, ela deu uma assentada, perdeu a sustentação ali, né? Aí movimentou. Aí ela vai movimentar novamente na próxima chuva forte, né? Então, por isso que ela é difícil, porque você tem que ficar acompanhando se essa estrutura aqui ela está se movimentando, tá? Existe até uma técnica, isso eu fiz agora há pouco tempo, uma técnica de acompanhamento da evolução da trinca devido à movimentação do solo ou movimentação da estrutura. Então, toda vez que a estrutura ela perde o apoio, que é o solo, e isso pode acontecer por questões de chuva ou próprio adensamento do aterro, né? Então, isso pode provocar a movimentação da estrutura. E aí provoca a trinca na horizontal, né? E a trinca na horizontal, eu não consigo saber se ela estabilizou ou não estabilizou. Para resolver isso, né? Para mim resolver e não precisar mais ter dor de cabeça, eu posso, na verdade, fazer um reforço estrutural aqui, né? Um bloco de fundação ou uma viga alavanca. Aí eu garanto que essa parte da parede aqui não vai descer mais, né? Mas só que isso é caro. Então, o que a gente costuma fazer? Acompanha a evolução da trinca. Se a trinca estabilizou, né? Eu posso, então, colocar um reparo aqui, com um reparo na parede, né? Até mudar de cor aqui. Um reparo na parede, com tela, né? Para que esse reforço no revestimento garanta a estabilidade do reboco, não da parede, né? E aí não venha fissurar. Mas eu já fiz uma vez um reparo na parede, numa trinca horizontal, e passado um tempo, apareceu uma trinca em outro lugar. Foi até um pouco mais para cima, sabe? Mais ou menos uma coisa assim, ó, tá? Por quê? Porque essa parte ficou reforçada com a tela e não fissurou, mas aí fissurou o reboco velho mais para cima. Isso aconteceu porque a fundação continuava se movimentando, entendeu? Então, esse é o problema da gente fazer reparos em estrutura, em estrutura. Isso, é o recalque, exatamente. Tá ok? Não sei se Bia, não sei se eu consegui tirar essa sua dúvida. Foi feito um aterro no local, mas foi feito mais de um ano. Uhum. Então, o indício aqui de movimentação da estrutura é muito grande aí, tá? Então, se o lugar é um aterro, então as chances de ser uma movimentação do solo e uma movimentação da fundação é muito grande. Por isso que pode ser que esteja acontecendo a fissura na horizontal. Novamente, para arrumar, eu preciso, na verdade, aí que a condição de movimentação da fundação esteja parada, que aí eu consigo arrumar a fissura na horizontal, ok? Certíssimo? Ok? Então, vamos continuar lá? Essa tela está aparecendo para vocês? A tela do slide? Sim, né? Ótimo. Então, acho que agora está compartilhando tudo.
Então, beleza. Aqui nós temos uma movimentação, tá, da parede, né? E aí houve uma resistência de tração na argamassa de assentamento. Então, o que está acontecendo aqui? Os tijolos estão se movimentando, pode ser por conta da própria estrutura, que está fazendo uma movimentação, um atrito nos tijolos, né? E aí a argamassa de assentamento, ela é mais fraca do que o tijolo, né? Neste caso específico, porque tem vezes que a argamassa é mais forte que o tijolo. Aí trinca o tijolo, tá? Mas aí a trinca nos componentes da alvenaria, a argamassa é mais fraca, e aí ela desenha, né? A fissura, ela desenha o contorno dos blocos, tá? Ou dos tijolinhos aqui. Ok? Então, é um tipo de fissuração também que pode acontecer devido à movimentação térmica da parede, tá? Esse tipo de fissura também pode acontecer também naquela situação muitas vezes você descobrir a causa ela é complicada. Então, você tem aqui, ó, vou fazer um outro desenho, vocês estão vendo a tela aqui, né? Vou fazer diferente, eu vou copiar aqui. Vou fazer isso aqui. Vocês estão conseguindo ver o desenho aqui? Não? O desenho, sim. Ah, tá. Ótimo. Então, o que pode acontecer aqui, ó? Vou até fazer um pouquinho. Aí você tem uma fissura que ela vai acompanhar, ou a trinca, né? Vai acompanhar as juntas de assentamento do bloco. Tá? Novamente, as tensões aqui foram assim, né? Parte da parede quer acompanhar, quer ficar mantida, e parte da parede está querendo descer. Então, é isso aqui, ó. Ok? Bom, aí eu posso ter essa mesma condição aqui, tá? Da movimentação da fundação, como eu posso ter, nesse caso aqui também, da movimentação, não é essa, certo? Movimentação da estrutura, tá? Eu posso ter essa situação. Então, muitas vezes, esse tipo de fissuração aqui, de trinca, ela pode acontecer ou por uma situação ou por outra, tá? Mas, Então, professor, pois não. a casa obrigatoriamente tem que ter laje para acontecer esse tipo de esforço? Isso acontece quando a laje ela está apoiada sobre a parede, ou a própria viga, né? E laje está apoiada diretamente sobre a parede e tem muita movimentação por conta de incidência solar, entendeu? Sim, mas aí, tipo, a casa tem que ter a laje, não pode ser forro ou outra coisa. Não, se fosse de madeira, por exemplo, né? O telhado fosse de madeira, o que ia acontecer? Só ia, primeiro que o telhado, nós já falamos aqui, o telhado de madeira, né? Ele sombreia mais, então ele movimenta menos. Nós estamos falando aqui de parede que está recebendo insolação direta, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Tá. Uma platina, né? Agora deu para entender melhor aqui. Sim. Né? Então, o que você tem aqui, ô Bruna? Você tem, vou até tentar fazer um desenho mais ou menos aqui, tá, gente? O que vocês acham que é isso aqui?
O É o sol, sol? a lua. É o sol. É, o Sol. Então, o que está acontecendo aqui, ó? A laje, tá? Essa aqui é a laje, ó. A laje está recebendo insolação direta ali, ó. Então, a movimentação dela é muito grande, tá? Ela vai alongar e cortar, alongar e cortar, alongar e cortar. Então, ela pode provocar esse tipo de fissuração. Tanto esse tipo aqui, né? Que a gente mostrou aqui, ou esse tipo em forma de escada que acompanha a junta de assentamento, tá? Então, esse calor gerado na laje faz o alongamento e depois à noite a contração, alongamento e contração, alongamento e contração. Só que o que eu queria dizer para vocês, que esse tipo de trinca em forma de escada aqui pode também acontecer devido à movimentação da fundação, tá? Isso também pode. Então, muitas vezes, a gente fica, quando a gente encontra uma trinca em forma de escada, a gente procura, primeiro, saber se houve um recalque de fundação e se não houve, se a laje, se a cobertura não tem telhado, não tem telha, né? Então, porque são as duas formas que podem provocar a fissuração, ok? Ok, professor. Beleza? Beleza. Então tá bom, vamos dar continuidade lá. Quando a resistência à tração da alvenaria é inferior à resistência da argamassa, né? Então, nesse caso aqui específico, eu tenho uma trinca no bloco. Ó, o desenho anterior, a trinca era na argamassa, tá? Nessa imagem aqui, a trinca é no bloco. Vocês conseguem ver aqui a trinca no bloco? Aqui, tá? Então, é o seguinte, o que aconteceu? A argamassa de assentamento ela é mais forte do que o bloco. Então, o bloco é que fissura, tá? Ou pode ser também, o bloco já foi colocado, já fissurado, né? Então, também é uma condição difícil. Só que aí o que acontece? Quando você tem vários blocos fissurados, a gente já fica desconfiado que a parede está sofrendo cisalhamento, tá? Então, é aquela situação que a gente mostrou nos desenhos ali, ok? Então, a trinca na parede, ela pode acontecer tanto na argamassa de assentamento, quanto no próprio bloco. Quando é na argamassa de assentamento, a gente toda vez eu faço isso. Quando é na argamassa de assentamento, eu passo um prego na argamassa de assentamento. Se esfarelar, é porque a argamassa é fraca. Então, por isso que fissurou. Quando a fissura é no bloco, também passa o prego na argamassa de assentamento, e aí a gente vai observar que a argamassa é forte, tá? Movimentações em platibandas, tá, né? Esse edifício aqui, você pode ver que é exatamente no ponto onde começa a parede de platibanda do telhado, né? Então, vou voltar lá no desenho aqui, ó. Então, a fissuração aconteceu exatamente aqui, ó. Se eu rebocasse isso aqui, né? Com a movimentação da laje, eu ia ter isso aqui, ó, quer ver? Fazer uma copia e cola aqui, ó. Aqui, outra. Vamos supor que eu tivesse essa situação aqui, né? E aqui estava rebocado, então eu não consigo ver a laje, tá? Não consigo ver a laje, está rebocado aqui, ó. Mas eu sei que tem uma parede platibanda aqui, ó.
Ok? Aí aonde que a fissura faz? A laje continua, ela continua se movimentando. Aí só que a fissura aparece exatamente aqui, né? Tá? Então a fissuração acontece aqui. É o que está acontecendo ali nesse slide aqui. Né? Nesse exemplo do autor aqui. Opa, voltando. Que é o exemplo do autor aqui, né? A trinca está acontecendo exatamente, né? É uma trinca horizontal, né? Que acompanha exatamente entre a laje e a parede, tá? Novamente, é um telhado de fibrocimento, né? Telha amianto, e o calor é muito tenso, a altura da platibanda é muito baixa, né? Apenas, se eu não me engano, isso aqui era 60, 70 centímetros de parede de platibanda, hoje nem é permitido mais fazer com essa altura, né? Então, a trinca aparece na horizontal aí, ok? Isso aqui a gente vê muito, muito, muito em visitas em obras aí. Recentemente eu fui numa obra, tinha exatamente isso aqui, ó. Eu tenho lá no Sudeste a gente chama isso aqui de tavela, mas aqui no Sul vocês chamam de tijolinho. Então você tem o tijolinho, a viga da laje, tijolinho, viga da laje, e a fissura acontece exatamente na parte de reboco aqui da laje, né? Exatamente no encontro entre o concreto e a cerâmica. Então, é um tipo de fissuração muito comum. Novamente, para que isso aconteça, a laje tem que estar movimentando bastante, né? Então, eu tenho bastante incidência térmica ali, fazendo com que esse movimento aconteça. Esse tipo de fissuração aqui, se você fizer o reforço no reboco com a tela, ele não volta mais, tá? Não volta mais. Já vi reparos aqui usando selantes, só que nesse caso aqui os selantes eles não foram eficientes, então não recomendo. Usa a tela de aço aí, tira o reboco, põe a tela de aço, põe o reboco de novo, aí vocês vão ter sucesso, ok? Ok, deixa eu ver se tem perguntas. A maioria das causas de trincas e fissuras é por causa de problemas de fundação, então. Não, a maioria, eu não diria isso. A maioria, as trincas nas paredes, trincas e fissuras nas paredes, ô Bia, normalmente tem várias causas, mas é mais comum acontecer, principalmente as horizontais, tá? É mais comum acontecer devido à movimentação da fundação, mas não necessariamente, tá? Como tem nesse exemplo que a gente falou aqui em edifícios altos, pode aparecer fissura na horizontal e que não é movimentação da fundação, e sim movimentação da laje, ok? Ok? Tem um cachorro latindo aí, né? Ué, professor, achei que era o seu. Não, o meu agora ficou quieto. Eles estavam fazendo bagunça no início da aula aqui, mas agora ficaram quietos. Vocês estavam ouvindo na hora que eles estavam fazendo bagunça? Não? Aham, Tava? tava. Eita, eu vou ter que amarrar a boca deles na próxima vez. A minha fica dormindo aqui do lado. Ah, é? Eu tenho dois, um Shih Tzu e um vira-lata. Aí os dois fervem de vez em quando aqui. Eu tenho duas vira-lata também. É bom, né? Que é um alarme, né, Bruna? Elas dormem dentro de casa. Mas se chegar a gente, elas vão fazer barulho, né? Faz. E morde, porque elas morderam o Matheus um dia. Ah, é?
Aposto que o Matheus também foi mexer com eles ainda. Não, pior que não. Ei, Matheus. Bom, até aqui então tá tranquilo, né? Deixa eu ver se tem perguntas lá. Não. O professor da laje, por exemplo, a solução então seria rebocar com a tela para tirar o trinco. Uhum. Eu faria. Mas aí teria que fazer na área inteira, né? É difícil você tirar um pouco só. Na verdade é o seguinte, às vezes você começa a tirar, o próprio reboco começa a cair, né? Então aí você tira tudo. Mas já fiz reparo só em áreas menores, tá? Só na parte fissurada e deu certo também, tá? Ah, tá. Ok? Outra solução também é você colocar um forro de gesso. Colocou forro de gesso, você não vê a trinca, né, Bruna? Ah, mas é esquisito, hein? Só que para isso você precisa ter altura, né? Ok? Bom, o conteúdo de aula que a gente preparou para vocês é esse aí. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. A aula vai até 8h45? Acho que é. Porque tem a atividade remota lá para vocês fazerem. Vocês querem que eu resolva para vocês aqui? É bom, né? É bom? É bom. Aí é muita moleza, né? Mas a gente faz aqui. A gente faz. Deixa eu ver aqui, metodologia. Aqui mesmo. MS2. Essa aqui, né? De 26 de maio a 2 de junho. Tá aparecendo para vocês aí? Agora tá. Então, esse aqui é o que vocês receberam aí, né? A imagem abaixo mostra uma parede que está exposta aos raios solares em diferentes estações do ano, o que coloca a parede em uma exposição de variação de temperatura em diferentes estações. A essa variação de temperatura, devido a diferentes estações, dá-se o nome de... Vocês lembram? É lá no primeiro slide, né? Será que tem alguém que respondeu? Térmicas naturais? Não. Do slide de fissuras de origem térmicas, é o primeiro slide. A resposta esperada seria essa aqui, ó. Opa, variação de temperatura. Variação de temperatura? Sazonal. O que quer dizer a palavra sazonal? Diferentes estações em sol de verão, sol de outono, sol de inverno. Sazonalmente, eu tenho uma atuação do sol na parede direto no caso do sol de inverno, né? No sol de verão fica sombreado, no sol de outono meio sombreado, meio incidente, né? E no sol de inverno totalmente incidente, tá? Então é sazonal. Variação de temperatura sazonal. Certo. Tá? Porque aí eu tenho a sazonal e tem a diária. A diária, ela começa às 7 da manhã, com o sol, muitas vezes batendo, e depois meio-dia, né? Então, a variação nesse caso é da movimentação do sol em função do horário. Na sazonal é em função das estações, né? Verão, outono e inverno. Ok? Ok. Seria essa a resposta. Certo. No número 2, eu tenho 2 corpos vazados, todos os corpos vazados ou com furo, né?
quando submetido à variação de temperatura, se comporta como um corpo maciço, né? Como está nessa figura aqui. Okay? Certo. O autor está afirmando que os corpos vazados, quando aquecidos, terão coeficiente de dilatação iguais e, portanto, irão dilatar da mesma forma que um corpo maciço. Segundo o autor, isso é uma verdade. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Que se eu tenho um corpo maciço, a dilatação é igual, o aumento de volume da peça é igual. Né? Da mesma forma que o corpo vazado também é igual. Só que o que acontece? Como ele é igual, a parte externa expande e a parte interna também expande. Então, o furo acaba aumentando. Né? Então, no exemplo apresentado da figura, conforme a temperatura aumenta, o raio do furo também aumenta. E isso é uma verdade. Porque se a gente... vamos pegar aqui no exemplo aqui. Ó, se eu tenho um furo, uma peça com furo, aí se eu tenho uma dilatação térmica por conta do calor, né? O que vai acontecer? O furo, tanto a parte externa quanto a parte interna, elas vão alongar. Então, é por isso que... Onde que eu estava aqui? Por isso que quando eu tenho... os torneiros mecânicos, eles fazem muito isso. Eles querem passar uma arruela de metal num eixo, eles esquentam a peça para ela dilatar e depois eles encaixam a peça no eixo. Então, isso aqui é uma verdade também. A B é uma verdade. No exemplo, conforme a temperatura aumenta, o furo do raio diminui. Não é a verdade, porque ele acompanha... Então, a resposta falsa seria essa aqui. Tá? Coeficiente de dilatação do aço vazado é o mesmo coeficiente de dilatação do aço maciço. É uma verdade também. Né? Então, a resposta falsa aqui nesse caso é a C. Ok? Ok, Bruna? Ok. A dilatação plana das lajes e o abaulamento provocado pelo gradiente de temperatura introduzem tensões de tração e cisalhamento nas paredes. Qual imagem abaixo representa melhor essa afirmativa? Vou aumentar aqui. Ó, a dilatação plana das lajes e o abaulamento provocado pelo gradiente é o slide que a gente estava falando aqui, ó, no começo da aula. Ó, É o D, né? é o D, exatamente. Ó, é esse aqui, ó. Né? Então, o que representa melhor aqui é o D. D de dado. Tá? Se eu precisar pedisse justificativa, né? Isso poderia justificar aqui, ó. Isso devido a ser uma parede de platibanda, telhado, e é sabido que as lajes do último pavimento estão sujeitas a uma variação de dilatação e contração. As imagens A e B são trincas na parede devido à presença de abertura na janela, né? Então, a A e a B têm aberturas de janela. E a imagem C é uma trinca vertical devido a falhas do encontro entre pilar e parede. Então, que tem a ver com a dilatação plana de lajes, é a D. Certo? Certo. Então, Alguém quer falar? opa, vamos lá. Mas não quer mais. Não? Não, ergueram a mãozinha e não tiraram. Aí eu fiquei triste. Ok? Então é isso, pessoal. Vocês aí já têm as respostas da atividade. É só assistir o vídeo depois, né? E responde lá, tá ok? Beleza. Beleza? Acho que a gente já pode
encerrando por aqui. É bom que você faz um intervalinho maior, pode ir lá na lanchonete, né? Tomar uma coca. Tomar uma coca, né, Bruna? É. Isso. Professor, mas eu vou ganhar Coca-Cola quando a gente retornar, hein? Um monte de gente da sala me deve Coca-Cola. Coca-Cola e uma trufa. É verdade. Eu tô vendo aí que a Sabrina está postando aí uns docinhos que deixa a gente com vontade toda vez que ela posta lá, né? É. Dá vontade de morder a tela, tanto que tá bonito os doces lá, hein? É uma bala baiana, né? Isso, e eu gosto daquilo, hein? É gostoso dela. Ah, vou levar para você em breve. Quero ver. Eu acho que eu vou ter que. Tem jeito. Ainda bem que tá gravado, hein, Bruna? É. Prometeu, vai ter que cumprir. É, agora vai ter que cumprir. Com um pequeno reajuste, né? Não entendi o que é esse reajuste aí. Vou ter que pagar ainda, né? Pelo jeito vai. Ai, meu Jesus, não tem problema, a gente dá um jeito aqui. Tá bom? Tá Então bom, tá professor. bom, criançada. Ó, beijo para vocês aí. Fique com Deus. Boa noite e se cuidem, hein? Você também, professor. Melhoras aí. Ah, beleza, tá de boa. Você quer só uma rouquidão mesmo. Tá bom? Tá Grande bom. abraço para vocês aí. Fique com Deus e vamos pro intervalo que eu tô com fome, hein? Beleza. Beleza? Um Beleza. abraço aí, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Falou.